Você já sentiu a vida virar um mar revolto à sua volta? Aquele momento em que o vento sopra forte, as ondas ameaçam engolir seus sonhos. E você pensa, será que vou sobreviver? Hoje, o Evangelho de Mateus 8, 23, 27 chega exatamente para quem está passando por tempestades internas ou externas. Jesus está no barco com você, e a pergunta é, quem dorme enquanto o mundo arruína? Fique comigo. Essa palavra tem poder para acalmar o seu coração. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? As ondas não escolhem alvo. Elas quebram contra o barco e inundam tudo que há dentro. Assim é a vida. De repente, somos tomados por circunstâncias que nos assombram. Notícias ruins, perdas inesperadas, ansiedades que nos pegam de surpresa. No Evangelho de hoje, vemos os discípulos na mesma situação, cercados pela fúria do mar, sentindo o bote balançar com o peso do medo. E, no entanto, ali no meio do caos, Jesus dormia. Esse sono de Cristo não é descaso, mas plena confiança no Pai. Enquanto os discípulos lutavam para manter o rumo, desperdiçando forças e energia, ele descansava, porque sabia que o cuidado divino não falha. Essa cena é um espelho para nós. Quantas vezes nos desgastamos buscando soluções, correndo de um lado para o outro, quando a verdadeira entrega seria simplesmente depositar tudo nas mãos daquele que está acima dos mares. Quando acordado, Jesus não repreende a tempestade em geral, ele repreende os ventos e o mar. Ele fala diretamente ao caos, mostrando que a autoridade divina não se limita a discursos, mas se manifesta em poder sobre a própria criação. A fé de um cristão não é um sentimento vago, mas o reconhecimento de um Senhor que tem poder para ordenar a nossa realidade interior e exterior. Os discípulos gritaram, Senhor, salva-nos que perecemos. Esse brado ecoa em todas as almas que já se sentiram prestes a sucumbir. É o clamor de quem reconhece sua própria fragilidade. E Jesus os confronta. Homens de pouca fé, por que temeis? Mais do que uma acusação, essa pergunta é um convite a examinar a crença que temos no cuidado divino. Pois fé não é ausência de tempestade, e sim presença de confiança quando as tempestades vêm. Reprovar o medo não significa ignorar a dor. Jesus não fez vista grossa ao sofrimento dos discípulos. Ele se levantou, demonstrou compaixão e fez a bonança chegar. Assim acontece conosco. Não somos obrigados a suportar o desespero. Podemos clamar por alívio, sabendo que a compaixão de Cristo é maior do que qualquer tormenta. Quando ele se levanta no barco, a nossa vida nunca mais é a mesma. Essa passagem nos chama a revisar a nossa visão de Deus. Se ele for apenas uma opção confortável, o segmento termina ao primeiro sinal de desconforto. Mas se ele for o Senhor soberano, nossa confiança deve ser inabalável, mesmo quando não entendemos o motivo das lutas. A verdadeira fé prática consiste em dormir no barco, descansando em seu amor, e acordar para declarar a paz que somente sua palavra pode dar. No fim, os discípulos se maravilharam. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que ecoa em nossa mente quando experienciamos o poder de Deus. Quem é Ele para você? Um aliado eventual ou o Senhor absoluto? O nosso chamado hoje é escolher a fé que acalma as tempestades, não pela força humana, mas pelo simples comando daquele que fala e a natureza obedece.
Imagine o seu dia a dia como um barco à deriva. As tarefas acumulam, as contas não param, as notícias sobre doenças, crises e injustiças chegam sem avisar. E no meio disso tudo, o seu coração começa a balançar como aquele pequeno barco na tempestade. Você tenta segurar o leme, pesquisa soluções no Google, conversa com amigos, busca técnicas de meditação, mas nada parece ser suficiente para acalmar a fúria dos ventos internos. Jesus não critica o esforço humano. Ele mostra que, por si só, ele é limitado, como remar sem parar no mar revolto. O primeiro passo é reconhecer. Não basta a nossa força, por melhor que seja. A entrega precisa acontecer no centro do barco, onde ele está. Então, a aplicação prática desse evangelho começa assim. Identifique suas tempestades pessoais. Liste agora mesmo, no seu celular, as principais áreas de aflição. Saúde, finanças, relacionamentos, ansiedade, culpa. Dar nome às tempestades tira o caráter genérico do medo e já promove uma trégua interior. Reconecte-se com Jesus antes de agir. Em vez de responder às crises com palpites, defina um ritual de entrega. Pode ser um instante de oração de 30 segundos ao acordar, uma frase de fé ao ver um número negativo na conta ou um versículo lido quando bater o desespero. Essa parada intencional serve como despertador de fé, igual ao toque para chamar Jesus do sono. Use declarações de fé ativas. Em vez de murmurar, não sei se aguento, diga em voz alta, Senhor, confio em Ti neste caos. Ao declarar, sua mente sai do automatismo do pânico e se alinha à autoridade de Cristo. É como se transferisse o comando do leme para aquele que repreende os ventos. Pratique a oração de bonança. Nas horas de mais tensão, ruídos, insolvências, notícias ruins, peça em oração breve, mar do meu coração, aquieta-te, paz em mim, vê se me guardas. Pode parecer simples, mas cada vez que você fala de fé, atualiza a promessa de acalmar a tempestade. Crie testemunhos de paz. Registre no seu diário uma breve frase sobre cada vez que Deus trouxe bonança. Apesar de tal problema, senti paz. Mesmo no caos familiar, eu dormi tranquilo. Esses pequenos relatos pavimentam seu próximo barco com confiança inabalável. Transforme o medo em ação de amor. Quando o pânico bater, desligue para algo que represente serviço ao próximo. Uma mensagem de apoio a um amigo, uma oração por quem sofre ou um gesto de generosidade simples. Aliviar o foco de si mesmo para o cuidado do outro funciona como um antídoto para a ansiedade. Cultive o hábito do sono no barco. Isso significa dormir física e mentalmente descansado, confiando que, mesmo nos sonhos, Deus está com você. Use antes de dormir um versículo curto. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, versículo 3. Tornar esse hábito diário garante que o sono de Cristo se estenda ao seu descanso. Por fim, lembre-se, não existe barco que afunde se Jesus está nele. Às vezes, as ondas continuam altas, as contas não param de chegar, os conflitos permanecem. Mas o milagre não está na ausência do problema, e sim na presença de Cristo que torna o caos suportável e a alma imperturbável. Senhor Jesus, Mestre da bonança e silêncio, Tu és aquele que repousa no meio da tormenta e desperta para trazer paz ao coração aflito. Hoje venho a Ti com o peso das minhas lutas, com o vazio das noites sem sono e o temor que aperta meu peito. Tu conheces cada lágrima que escorre em silêncio, cada suspiro de desespero que nem consigo expressar. Jesus, Tu vieste ao nosso mundo sem reclinar a cabeça, partilhando o nosso limite e a nossa fraqueza. Ensina-me a repousar em Ti, não apenas com palavras, mas com o meu espírito. Que meus medos sejam lançados ao Teu mar de misericórdia e minhas dúvidas sejam acalmadas pela força da Tua fidelidade. Senhor,
Acalenta cada coração que se sente submerso, cada mente que se debate em ansiedade e cada esperança que se desvanece. Que o teu olhar compassivo encontre o mais profundo das nossas feridas, trazendo cura onde há dor, clareza onde há confusão e repouso onde há inquietude. Espírito Santo, sopra sobre nós um vento de renovação. Que ele leve embora a névoa do pânico e encha nossa alma com o perfume suave da tua presença. Que possamos, mesmo em meio às ondas mais altas, proclamar com fé: a tua paz é maior que o meu medo. Senhor, dá-nos coragem para permanecer no barco contigo, confiança para obedecer teu chamado e gratidão para reconhecer que, mesmo em silêncio, és tu quem vela por nós. E quando a tempestade parecer não ter fim, lembra-nos desta cena. Tu dormindo em plena confiança para que apressemos que descansar em ti é o maior testemunho de fé. Em teu santo nome que acalma o caos e sustém a vida, eu oro. Amém. Se esta palavra trouxe paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que Jesus está no barco da sua vida. Escreva nos comentários: minha paz está em Cristo, para que possamos orar juntos por você. E se ainda não é inscrito no canal O Refúgio do Altíssimo, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, todos os dias, temos reflexão, oração e acolhimento para fortalecer sua fé. Até amanhã na Palavra de Deus. Que Ele te guarde e te dê bonança no coração.